Bora lá, hoje eu vou fazer o terceiro vídeo sobre efeitos do uso dos esteroides anabólicos. E aí a gente vai falar hoje dos efeitos cardiovasculares. Eu vou deixar aqui do meu lado uma colinha só com os tópicos para eu não esquecer, porque são muitas coisas, né? Então o primeiro tópico que eu vou falar é as alterações estruturais, que são do remodelamento cardíaco. O que a gente tem que pensar? O nosso coração ele tem receptores androgênicos, assim como nossos músculos. Então pense da seguinte maneira: se eu tomo um esteroide anabólico e o meu músculo cresce, o meu músculo cardíaco também vai crescer, porque ele também tem receptor. Então esse esteroide anabólico, ele não tem um receptor específico só no músculo, ele tem um receptor geral. E o músculo cardíaco também tem esse receptor androgênico. Ele vai receptar isso aí e ele vai utilizar isso para crescer. E aí você vai ter um remodelamento cardíaco. Os seus miócitos vão crescer por conta do uso do esteroide. Com isso, você vai ter uma disfunção diastólica. Por que acontece? Vocês já devem ter ouvido falar sobre hipertrofia concêntrica e excêntrica, né? Tem diferenças entre elas. A concêntrica ela é muito mais lesiva, a excêntrica não tem esse nível de lesão, porque você tem uma hipertrofia pelo exercício físico, né? Embora alguns atletas de musculação também tenham concêntrica sem utilizar esteroides anabólicos, mas o grande lance é que você tem essa hipertrofia. O miocárdio vai hipertrofiar. O que vai acontecer? O coração ele trabalha na curva de Frank-Starling. E aí ele vai precisar, como tem esse crescimento do ventrículo, né, desse miocárdio, vamos dizer assim, esse espaço do ventrículo, a cavidade do ventrículo vai ficar menor. Então o volume diastólico final de sangue nesse ventrículo é menor. Então o coração precisa ele precisa contrair melhor, então ele vai dilatar mais para tentar encher esse ventrículo e depois jogar esse sangue para sua corrente sanguínea. E essa dilatação que ele faz para ter uma melhor contração, com o tempo ele vai passando da curva de Frankenstein, vai gerando lesão na fibra e vai criando fibrose ali. Então você tem remodelamento cardíaco por isso. O outro ponto, que tem também um pouquinho de relação até com a parte hepática das lipoproteínas, é a queda brusca de HDL e o aumento de LDL circulante. E assim, a queda do HDL é grande, ele cai até menos 10 miligramas por decilitro. É uma queda muito grande. E o VLDL sobe. São alterações lipoproteicas que você tem por conta do uso do esteroide. Né? Então você tem que também tomar um pouco de cuidado. Você tem que fazer o quê? Quando você usa esse esteroide, por isso que você tem que fazer uma dieta muito restrita de gorduras e tudo mais, para tentar compensar a queda do LDL. Mas o seu HDL vai cair de qualquer forma. Então não adianta você reduzir o LDL se o seu HDL está caindo. Então por isso que o esteroide anabólico a longo prazo ele pode contribuir para placas de ateroma na sua coronária. Você vai ter também hipertensão arterial. Essa hipertensão arterial tem um mecanismo muito grande. O mecanismo dela é por retenção hídrica. Principalmente quando se usa testosterona e você tem aromatização estradiol, aumenta muito a retenção hídrica. E aí você tem hipertensão arterial. Um outro mecanismo da hipertensão arterial, e assim eu estou falando de forma bem rasa, é o aumento da viscosidade sanguínea, a policitemia. Seu HB vai subir, porque quando você usa o esteroide anabólico, você estimula a produção de hemoglobina no seu corpo. E estimulando a produção de hemoglobina do seu corpo, você vai fazer o quê? Você vai ter policitemia. Aí algumas pessoas vão falar assim, mas é só beber água. Não, mas o plasma, né? O plasma não, perdão, o HT, ele é formado de plasma, de hemoglobina e de células brancas. Você pode encher de água, que você vai ter aumento de hemoglobina, porque vai estimular a sua medula óssea a produzir, e não tem jeito, você vai ficar com policitemia. Mas eu faço sangria. Sim, você faz sangria e depois volta a subir de novo porque o corpo vai produzir novamente. Então não tem o que fazer, você vai ficar hipertenso por isso. Sem contar que você tem com o tempo endurecimento e enrijecimento das artérias. Então em um esforço muito grande, você não consegue fazer dilatação das suas artérias para suprir aquela energia que você está fazendo e o cara infarta. Aí o uso crônico também pode levar a arritmias e morte súbita. A gente vê muita gente morrendo na academia que usa esteroide anabólico. Por quê? Porque pode ter uma alteração de arritmias ventriculares fatais e aí prolongando
o intervalo QT. Então quer dizer o quê? Que com o uso crônico, com esse monte de fibrose, esse monte de cicatriz que está sendo feita naquele coração, eles servem para gerar uma arritmia ao longo do tempo. E se gerar arritmia, você morre, cara. Você pode morrer. Ainda mais que você é novo, né? Então tem que tomar muito cuidado. Então, resumindo, você pode ter dislipidemia, porque você vai ter alteração de HDL e LDL, você vai ter uma arteriosclerose precoce, pode ter um infarto, além de ter trombose, AVC, porque o sangue está mais espesso, né? Então você pode ter policitemia, então obviamente você pode ter uma trombose, um infarto, um AVC, alguma coisa do tipo assim, um tromboembolismo pulmonar. Você vai ter hipertrofia cardíaca e fibrose cardíaca, e disfunção endotelial também, porque o seu vaso não vai conseguir dilatar adequadamente. Eu acho que eu resumi todos os efeitos cardiovasculares. Se eu esqueci algum, digita aí. Um abraço e até o próximo.